Tem aumento vamos dizer, alterações na metodologia. Por exemplo, o retorno da recuperação do exame, caso a média 7 seja aprovada. Eu explico que com a semestralidade nós abolimos o antigo exame. Nós não temos exame, nós temos, na verdade, as duas provas bimestrais, né? E alteramos o nosso regimento, implantamos a semestralidade e algumas coisas não funcionaram. Uma delas foi exatamente essa informalidade no processo de avaliação que os professores têm realizado ao longo do ano, do semestre. Está ocorrendo que cada professor acaba avaliando o seu aluno de uma forma, causando muita insegurança no corpo docente, no corpo discente e até no corpo docente. Então nós propusemos essas alterações com o objetivo, primeiro, de organizar melhor a nossa metodologia de avaliação, fazendo com que nós tenhamos uma semana de prova, aliás, como sempre foi durante os quase 60 anos, sempre nós tivemos uma única semana de prova, com duas provas. Isso sempre foi assim, sempre foi um sucesso, nunca tivemos nenhum tipo de problema por isso. E sempre tivemos os nossos seminários, as notas teóricas, as notas práticas, as notas teóricas. Então, nós estamos propondo em síntese, e nós vamos abrir depois do processo de discussão, rápido, mas objetivo. Nós estamos propondo em síntese o aumento da média 5 para a média 7. Com algumas modulações, nós vamos ver algumas propostas na mesa. Segunda proposta é o retorno à semana de provas. O retorno à semana de provas oficial, a faculdade publicaria a semana de provas, diria esta é a semana oficial de provas da faculdade, de duas provas que realizariam, uma no primeiro horário e outra no segundo horário. Evidentemente que situações excepcionais, como o aluno que ficar doente, ou enfim, situações de professor faltar, etc., poderá ser, entre o professor e o aluno, ser negociado uma prova substitutiva. Né? Mas isso são situações excepcionais. A regra é semana de prova oficial. Eu explico também que há alguns problemas em relação a isso. Os escritórios têm exigido da direção da faculdade uma manifestação de qual é a semana de provas. E nas semanas de provas, os escritórios liberam os estudantes, os acadêmicos, mais cedo para sair dos escritórios. Então, tem causado problema o fato de nós não termos uma semana oficial de provas, como sempre tivemos na Faculdade de Direito. Isso é uma tradição da Faculdade de Direito. E, lamentavelmente, nós erramos, nós temos que confessar, a alterar, e esta alteração não funcionou bem, nem para os alunos, nem para os professores. Então, em síntese, são essas as alterações. Aumento da média de 5 para 7, retorno do exame, caso o aumento da média vença a proposta de aumento. Implantação da semana oficial, retorno à semana oficial de provas na faculdade, com duas provas, uma no primeiro horário e uma no segundo horário. Eu já explico que é impossível, tendo em vista a carga horária da faculdade, nós termos duas semanas de prova. Isso é impossível, tendo em vista que nós aumentamos a grade horária, mudamos todo o projeto de curso, e nós temos hoje muito mais disciplinas no regime semestral do que nós tínhamos no regime anual. Então, não é possível, inclusive matematicamente, nós termos duas semanas de prova. Bem, estas são, em síntese, as propostas de alteração que nós fazemos com os respectivos alterações de regimento. Eu, antes de passar a abrir a discussão, a quem quiser fazer uso da palavra, com ordem e com tempo, eu gostaria de pedir ao professor Roberto, que formulou as propostas do curso, fizesse uma breve exposição, ponto a ponto, das nossas propostas e o porquê delas. Por favor. Só para um esclarecimento, o senhor mencionou que no curso semestral do regimento não existe a previsão de recuperação, mas o artigo 88 do nosso regimento traz expressa essa previsão. Apenas ela não é tão bem delimitada. Eu falei exame, é que é uma terminologia. Antigamente nós usávamos a expressão exame. Vamos padronizar. Exame ou recuperação. Seria
após as provas regulares, a possibilidade de uma antiga recuperação, o exame, uma única vez. Então, mas o meu ponto é que ela já existe, apenas ela não foi devidamente implementada, mas ela já existe, por Claro exemplo, no que nosso regimento do artigo 88. Não, ela não existe dessa forma que está sendo pensado. Existe o professor, cada um faria do seu sistema, etc. A proposta é voltar ao exame Oficial, uma recuperação oficial. Entendi. Não é? Do jeito que está, cada professor faz como quiser. Do que não funcionou. O que tem gerado muita insegurança. Professor Roberto, por favor, então, objetivamente, vamos. Para não repetir o que o Marcelo falou, a qualidade é um ponto que foi deixado o Marcelo na fala dele, que é a questão da obrigatoriedade dos seminários e dos pesos de seminários e provas teóricas. Né? Também vinha sendo a tradição da Folha de São Paulo, a educação dos seminários, e a ideia é que, e o que a gente percebeu é que com a flexibilização do critério de avaliação dos professores, isso fez com que alguns professores não dessem mais seminário, ou professores dessem uma nota menor do seminário, outra maior. Então, é voltar ao sistema anterior, que é agir uma padronização que média não, peso 7 para as provas teóricas e peso 3 para os seminários, como vinha sendo feito há décadas. Então, esse é um diferencial importante da Folha de São Paulo. Quanto ao mais, é o que o professor Marcelo mencionou, não é? Um aumento da média, uma padronização de todas as outras questões para a gente poder ter uma maior segurança tanto do docente quanto do discente, isso é, uma semana de prova no meio do semestre, uma semana de prova no final do semestre, das provas teóricas que somadas com o peso 7. E aí o seminário, no semestre obrigatório para todas as matérias, com peso 3 ao final. Eu gostaria que você explicasse um pouco, porque nem todos aqui receberam a justificativa da então seria interessante você fazer muito brevemente um resumo do porquê das propostas. Algumas das justificativas foram assim. A primeira delas é efetivamente essa percepção que a coordenação teve de um problema quanto à uniformidade das avaliações, dos critérios de avaliação. Chega muito a coordenação, reclamações de alunos ou questionamentos de professores sobre eu não sei como é que é a recuperação, ou a gente explica como é a recuperação, se dá a recuperação, o professor tem que dar a recuperação porque o regimento diz, mas ele não dá a recuperação, ou o professor não dá seminário, então a ideia foi padronizar isso para que a gente não tivesse uma risco de segurança. Esse foi o primeiro motivo. Outros motivos foram a gente notou que sempre tem tido uma queda de rendimento em todas as avaliações internas e externas da produção. Exemplificativamente, a gente tem, por exemplo, dois importantes critérios de avaliação que a gente nota que eles têm piorado nesses níveis. Um deles é a OAB, há 10 anos tinha 85% de aprovação de horas, e atualmente a gente tem uma média de 65% de aprovação. E outro é do ENAD, o provão, que foi depois substituído pelo ENAD. Nos 4 primeiros provões, a PUC teve 3 notas máximas, que foram notas A, e uma nota B. E depois, quando se tornou o ENAD, em 2006 a gente teve o primeiro ENAD da direita. Esse ENAD não teve a participação de todos os alunos, sorteio dos alunos. Nesse momento a gente teve também a nota 5. E no último ENAD a gente teve uma queda bastante significativa, que foi a média 3. Portanto, a intenção da direção foi propor